Bom dia, turma. Hoje a nossa aula vai ser sobre os tipos de matrizes. As matrizes, elas são diferenciadas através dos elementos que compõem as matrizes e também pelo tamanho de uma matriz, seu formato. Então, como primeiro tipo, nós temos a matriz linha. Essa matriz linha, ela é uma matriz caracterizada por ter apenas uma linha e qualquer quantidade de colunas. Então aqui, por exemplo, nós temos uma matriz A que tem uma linha e 3 colunas. Aqui nós temos uma matriz C que tem uma linha e 2 colunas. E aqui nós temos uma matriz D que tem uma linha e 6 colunas. Tá? Então a matriz linha, a característica dela é sempre ter somente uma linha. Matriz coluna. Do mesmo modo que a matriz linha, a matriz coluna ela é caracterizada por ter apenas uma coluna e diferentes quantidades de linhas. Então aqui nós temos a matriz E, que tem 2 linhas e uma coluna. Nós temos a matriz F, que tem 3 linhas e uma coluna. Matriz nula. Matriz nula é qualquer matriz em que todos os seus elementos são zero, não importando o formato da matriz. Então aqui nós temos uma matriz de 1 por 1. Aqui nós temos uma matriz de 1 por 3. Então temos uma linha e 3 colunas. Aqui nós temos uma matriz I com 3 linhas. Aqui nós temos uma matriz J, 3 por 3. Tá? Então todas elas são exemplos de matriz nulas, porque todos os seus elementos são zeros. Agora chegamos em uma das mais importantes matrizes, que é a matriz quadrada. Então a matriz quadrada, como o nome dela já está dizendo, ela tem o formato de um quadrado. Isso porque a quantidade de linhas e a quantidade de colunas dessa matriz tem o mesmo valor. Então aqui a gente pode observar que temos 2 linhas, tá vendo? A linha aqui que tem o 2 e o 5 e a linha aqui que tem o menos 1 e o 8. E nós temos 2 colunas. Então, 2 e menos 1, 5 e 8. Então, é uma matriz 2 por 2. Tá? Aqui nós temos uma matriz que tem apenas um elemento. Então, é uma matriz 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna. Aqui nós temos uma matriz 3 por 3. Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá? E qualquer outro tipo de matriz que tenha os números iguais é uma matriz quadrada. Então, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim sucessivamente. Aqui nós temos a matriz oposta. O que vai ser a matriz oposta? Toda vez que você tiver uma matriz, como por exemplo essa matriz A, onde os elementos são 2, menos 3, 4, menos 5, a matriz oposta vai ser a matriz que tem os mesmos elementos, só que os sinais são opostos. Então aqui é 2, na matriz oposta vai ser menos 2. Aqui é menos 3, na matriz oposta vai ser 3. Aqui é 4, na matriz oposta é menos 4. Aqui é menos 5, na matriz oposta é 5. E a matriz oposta ela é representada pelo sinal de menos na frente da letra da matriz. Então, ó, se aqui você tem uma matriz A, a matriz oposta vai ser matriz menos A. Se você tem uma matriz B, a matriz oposta vai ser menos B. Então, aqui a gente tem B como menos 1, 3 e menos 7. Então, menos B vai ser 1, menos 3 e 7. Basta trocar os sinais aqui, tá? Trocou os sinais, você tem a matriz oposta. Agora vamos falar um pouco mais das matrizes quadradas. Aqui nós temos a representação de uma matriz 3 por 3. Dentro da matriz quadrada, existem 2 diagonais, que elas têm o nome de diagonal principal e diagonal secundário. A diagonal principal, ela vai ser a diagonal que vai partir do elemento 1, 1, para o último elemento da matriz, que nesse caso aqui seria o elemento 3, 3, tá? Então o elemento que está na primeira linha, primeira coluna,
e vai em direção ao elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Então essa diagonal aqui pintada em vermelho, ela é chamada de diagonal principal. Agora a diagonal secundária, ela é essa diagonal aqui, ó, que parte do elemento A13 para o elemento 31. Então aqui, ó, é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, e vai em direção ao elemento que está na terceira linha, primeira coluna. Então essa diagonal aqui é chamada de secundária. Essa diagonal é chamada de principal. Tá? Por que a gente tem que saber sobre isso? Futuramente a gente vai estar fazendo contas, trabalhando com determinantes, e a gente vai precisar saber o posicionamento da diagonal principal e secundária. E fora que, para algumas classificações de matrizes que a gente vai ver agora, a gente também precisa saber o que é uma diagonal principal. Então agora vamos continuar a classificar as matrizes. Eu tenho uma matriz transposta. O que vai ser uma matriz transposta? A matriz transposta é a matriz em que você vai inverter o número de linhas com o número de colunas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma matriz A que tem uma linha e 3 colunas. A matriz transposta dessa matriz A, ela vai ter 3 linhas e 1 coluna. Então, repara que o número se inverteu. Aqui era 1 por 3 e agora ficou 3 por 1. E os elementos, eles vão ser modificados de lugar da mesma ordem que eles estão. Então, aqui na linha, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo, esse é o terceiro. Como essa linha vai virar agora uma coluna, então esse continua sendo o primeiro, esse o segundo e esse o terceiro. Então, observa aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro, seguindo a mesma ordem que estava aqui. Vamos pegar uma aqui, ó. Essa daqui é uma matriz 2 por 3, tá vendo? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, essa matriz B, quando a gente for fazer a transposta dela, o que vai acontecer? A gente vai passar a ter 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui, ó, essa primeira linha, ela vai virar a primeira coluna, tá vendo aqui? Então, na ordem que ela tá, ó, 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, mesma ordem. E a segunda linha vai virar a segunda coluna, com os elementos na mesma ordem. Então, aqui, ó, menos 2, 6 e menos 10, menos 2, 6 e menos 10. Não muda sinal, só vai mudar a ordem. Então, aqui a gente tem uma matriz agora 3 por 2. Seguindo esse último exemplo aqui da transposta, nós temos uma matriz quadrada de 2 por 2, certo? Então, eu tenho 2 linhas, 2 colunas. Na primeira linha eu tenho 1 e 4. Na segunda linha eu tenho 3 e 5. Então, quando eu inverter, como ela é 2 por 2, os números vão continuar o mesmo, 2 por 2. Porém, a minha linha vai virar a minha coluna. Então, aqui a minha linha é 1 e 4, então a minha coluna vai ser 1 e 4. A minha linha aqui é 3 e 5, então a minha coluna vai ser 3 e 5. Tá? Então, é simplesmente trocar a linha pela coluna. Isso é a matriz transposta. E ela é sempre representada com esse T em cima da letra da matriz. Tá? Matriz triangular. A matriz triangular, ela vai ser uma matriz onde todos os elementos que estão acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal vão ser zeros. Então, aqui na letra A, nós temos na diagonal principal 2, 3 e 5. Então, a diagonal é isso aqui. Acima deles, só tem zero. Então, é uma matriz triangular. Aqui na letra B, nós temos uma matriz quadrada. E sempre vai ser matriz quadrada, tá? Matriz triangular sempre tem que ser uma matriz quadrada. Então, aqui, ó, a gente tem uma matriz quadrada. Diagonal principal 3 e 5. Acima da diagonal é somente zero. Então, é matriz triangular. Nós temos aqui matriz C. Diagonal principal 1, 3, 0 e menos 4. Abaixo é tudo zero. Então, é considerada a matriz triangular. Observa bem que pode ser acima da diagonal ou abaixo da diagonal, tá? E sempre da diagonal principal. Não pode ser diagonal secundária, tem que ser sempre a principal. Então, ela pode ser acima da diagonal principal
ou abaixo, tudo tem que ser 0. Agora a matriz diagonal. O que vai ser a matriz diagonal? O conceito é parecido, só que na diagonal, aqui é obrigatório, tanto acima como abaixo da diagonal, ser tudo 0. Então, somente na diagonal principal é que vai ter elementos diferentes de 0. Então, aqui eu tenho 2, 3 e menos 5, o resto é tudo 0. Então, ó, matriz aqui quadrada, 2 por 2. Diagonal principal, 2 e menos 1, o resto 0. Aqui, ó, 4 por 4. 1, 2, 3 e 5 na principal, o resto tudo 0. Então, vai ser uma matriz diagonal. E a identidade, para finalizar os principais tipos de matrizes, ela é a matriz onde a diagonal principal é composta somente por números 1 e o restante dos números é 0. Então, aqui a gente tem uma matriz de 1 por 1, que só tem 1. Matriz de 2 por 2, na principal eu tenho 1 e o resto é 0. Matriz de 3 por 3, na principal eu tenho 1 e o resto é 0. Tá? Então, todas essas três matrizes aqui, a triangular, a diagonal e a identidade, elas precisam ser sempre matrizes quadradas. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Tá bom? Então, aqui a gente finaliza os principais tipos de matrizes.